E a gente fala agora por aqui sobre a SP Tours e também a FEComércio de São Paulo, que criaram um índice mensal de atividade do turismo por aqui. Nesse momento de retomada das atividades, a São Paulo Turismo, a SP Tours, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado de São Paulo, a FEComércio, assinaram no fim de maio um termo de cooperação que vai auxiliar no desenvolvimento da atividade turística e na elaboração de números, indicadores de relevância e de credibilidade para o setor. E a gente conversa agora por aqui com o Guilherme Ditzi, ele é assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Boa tarde, Guilherme, bem-vindo sempre aqui ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem por aí? Tudo bem, Julie, prazer falar com você e todos da TV Alesp. Prazer é nosso e com boas notícias, né? Esse índice mensal de atividade do turismo, para quem está em casa e quer entender o quanto ele fortalece o setor, não só aqui na capital, mas no estado de São Paulo. Júlia, para quem conhece o setor do turismo, sabe que as informações são bem escassas, né? Então, a gente tenta agora, ao longo dos últimos meses, né, principalmente pela pandemia, saber os impactos, né, da pandemia em relação ao turismo. Nós já temos na FEComércio um dado nacional de faturamento e agora a gente, em conjunto aí com o Observatório do Turismo da SP Tours, conseguimos elaborar esse indicador mensal do turismo. Para quem está em casa nos ouvindo e nos vendo, são 5 subíndices. Primeiro, sobre movimentação nos aeroportos, movimentação nas rodoviárias, nível de emprego diretamente no turismo, taxa de ocupação hoteleira e faturamento dos setores ligados ao turismo, como o setor de eventos, guias e etc. Então, a gente tenta monitorar o máximo para a gente conseguir achar ali os impactos da pandemia e também monitorar no pós-pandemia. E esse intercâmbio, né, Guilherme, justamente, né, de análise de dados, de planejamento, sempre foi importante essa questão de planejamento e análise de dados, claro. Mas nesse momento de pandemia, de impacto econômico, que o turismo, e São Paulo, né, por ser, né, esse propulsor também de turismo de negócios, que a gente diz, é essencial para se pensar a longo prazo nesse tão sonhado pós-pandemia, né, Guilherme? Exatamente. Esse indicador, ele dá a dimensão de como nós estamos nesse momento em relação ao pré-pandemia. A gente começou esse indicador desde janeiro do ano passado e agora a gente está num patamar 60% abaixo do pré-pandemia. Então, a gente tem muita estrada pela frente, mas, de certa forma, a gente vai vendo ali com a reabertura da economia, a gente teve uma restrição maior nos meses de fevereiro, março e abril. Agora a gente começa a ver uma reabertura, as pessoas se planejando aí para viajar no final do ano, principalmente turismo de lazer. O turismo de negócio também tem se pensado em algo positivo para o segundo semestre. Então, esse otimismo a gente pode ver no indicador mensal aí nos próximos meses. Então, a gente está com um cenário bem desafiador em relação ao pré-pandemia, mas eu acho que o cenário do futuro próximo, aí do segundo semestre e para 2022, uma recuperação bem sólida do setor de turismo no Brasil e na cidade de São Paulo. Guilherme, eu gosto de popularizar os números aqui para quem nos assiste, porque nem sempre tem essa proximidade com os números, né? A gente tinha aqui, no início de 2020, o IMAT apresentou um patamar de 89,9 em fevereiro. O que significa isso, né? Que o índice tem a base 100. Só traduzindo isso, esses números para quem nos assiste. É simples, Julie. É o seguinte, o índice base 100 é um índice inicial. A gente vai comparar essa base para frente e para trás. Por exemplo, se eu estou na base 100 e eu cresci 10%, o índice vai a 110. Ou se estava em 100 e foi para 90, ele caiu 10%. Então, é somente uma base de comparação para a gente ir comparando o histórico. Agora, a gente está no número índice de 40, ali muito próximo a 40. Ou seja, 40 em relação ao 100, a gente está falando de um patamar 60% abaixo do pré-pandemia. Então, é só uma referência para a gente ter ali uma comparação antes e depois desse número índice, que é o base 100, em janeiro de 2020. E quando a gente fala em índices e justamente de análise de dados, eles também são importantes para que, no caso, por exemplo, a administração pública, com a SP Tours, falando da cidade de São Paulo, possa entender os próximos passos da pasta que sejam mais assertivos. Eu gostaria que você
falar sobre essa questão de análise de dados e ser assertivo, ainda mais nesse momento de pandemia. Exatamente. Como eu disse no início, né, o índice é composto por 5, né, grupos ali de análise de informação. Então, cabe a gente da FEComércio, das Petures, analisar as informações mais detalhadas. Então, ou seja, a gente pega a taxa de ocupação hoteleira. Se ela estiver subindo, isso vai corresponder a algum comportamento do consumidor ou dos empresários, voltando ao turismo de negócio, ou a movimentação aeroportuária. A gente pode projetar para o futuro próximo uma movimentação também da indústria hoteleira, o faturamento do setor de turismo, de eventos, por exemplo. A gente pode captar que há uma recuperação lenta, então a gente pode projetar para o futuro próximo também um desempenho um pouco melhor dessa economia. Então, analisando mais detalhadamente esses indicadores e subíndices, a gente consegue ter uma projeção melhor do cenário. E isso é extremamente importante para os empresários. Porque durante a pandemia a gente viu a falta de previsibilidade. A gente funcionava um mês e não sabia se no mês seguinte iríamos fechar, iríamos ter uma restrição ali de ocupação. Então, agora a gente começa a ter um cenário um pouco mais previsível, imaginando que as condições aí vão permanecer iguais, né? Sem uma nova restrição, com a vacinação andando de uma forma mais acelerada. Então, a tendência nesse momento, com essas condições que a gente está vendo, é que o segundo semestre seja bem mais favorável. Então, tendo esse indicador que dá uma certa previsibilidade aos empresários e mostrando ali quais os caminhos que estão crescendo ou caindo na pandemia, isso dá uma previsibilidade para o empresário montar a sua estratégia de negócio. Você fala sobre essa questão de previsibilidade. Num outro momento, quando nós conversamos aqui no Jornal da Rede Alesp, você até falava, né? Não dá para a gente, nesse momento, ter uma questão de futurologia, entender como vai ser o depois ou o amanhã, no meio das restrições e desse caos, né? Quando você tem um índice que facilita o entendimento, talvez seja essa a palavra, o entendimento desses empresários, do setor, de como se portar, você também consegue pensar em quantos trabalhadores serão atingidos, em quantos postos de trabalho serão mantidos também por aqui? Não dá para saber exatamente quantos postos de trabalho serão mantidos ou quanto que a gente vai gerar de emprego. A grande questão é a gente ter o futuro positivo. Isso que a gente está vendo nesse momento. Se eu estou imaginando que meu futuro próximo eu vou conseguir abrir a minha área de eventos, eu vou conseguir expandir a minha ocupação hoteleira, eu necessariamente vou pensar uma estrutura de funcionários maior do que eu tenho hoje, né, durante a pandemia. Então, a tendência é de contratação. Então, a gente consegue ver aí pelos indicadores, olha, se meu movimento está maior, a tendência, isso aí não funciona somente para o turismo, é para o comércio varejista, para a indústria. Se há uma tendência, uma previsibilidade de que o futuro será melhor do que hoje, a gente tende a investir mais em máquinas e equipamentos e também em contratação de pessoas. Então, isso é extremamente importante. Quer dizer, o que eu falo, Julia, é o seguinte: não adianta a gente ter o dado positivo, a gente precisa ter a previsibilidade de que será positivo. E isso já dá um ânimo para os empresários. Eu não preciso faturar muito mais, eu preciso ter a noção que vou faturar, começar a faturar melhor ou mais em relação à pandemia, e com isso vou voltar a ter um estímulo ali para investir e contratar. O mais importante é ter previsibilidade. E, Guilherme, hoje o que os números nos dizem efetivamente? O turismo aqui em São Paulo cresceu, não cresceu, se manteve com uma pequena melhora? Olha, em relação à série histórica, né, desde janeiro de 2020, a gente, como eu falei, o índice base 100 em janeiro. Sim. A gente chegou a 70% abaixo, né, no auge da pandemia ali em abril e maio. A gente foi recuperando gradativamente ali com a reabertura também da economia. Chegamos a dezembro num patamar de 40% abaixo do pré-pandemia e logo no início do ano, com a segunda onda, aí voltou a cair novamente. Então, a gente está agora no patamar 60% abaixo do nível pré-pandemia. Então, a gente teve essa recuperação no segundo semestre do ano passado, uma nova queda no início desse ano por conta da segunda onda, e o que a gente espera é que haja também, como foi o ano passado, uma recuperação ao longo do segundo semestre, com a vacinação, com a reabertura da economia e com esse sentimento que a gente pode voltar ao normal gradativamente, o que todo mundo está esperando.
Perfeito, Guilherme. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. E depois nos conte, nos próximos meses, como tem ficado o mundo do turismo por aqui. Combinado, Julia. Até a próxima. Até, Guilherme.